RFI Convida. Maria Paula Carvalho. No dia 5 de maio se comemora o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E para falar sobre as belezas, as características do nosso idioma, a gente tem a honra de receber no nosso estúdio, aqui em Paris, o poeta, escritor, romancista Marco Lucchesi, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras entre 2018 e 2020. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Maria Paula. Muito obrigado pelo convite. Bom, o senhor veio a Paris a convite da Embaixada Brasileira e da Delegação Permanente do Brasil junto à Unesco para uma conferência que faz parte justamente dessa celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Quinto idioma mais falado no mundo, por aproximadamente 280 milhões de pessoas, aí depois do inglês, do mandarim, do hindi e do espanhol, a mais falada, claro, no hemisfério sul do planeta. Agora, esse ranking às vezes é um pouco polêmico, né, professor? Porque há às vezes dialetos, né, que são até mais falados do que o português. O que o senhor pode nos dizer da abrangência do português hoje? Eu acho que o português tem, sobretudo, mais do que uma caça numérica, uma razão profunda de ser, a partir daquilo que foi a reflexão de um Fernando Pessoa, de um grande império das palavras, que não tem mais qualquer instinto colonial, mas uma comunidade em que as possibilidades de se ver ao espelho e de encontrar uma parte de mim que está na África, outra parte de mim que está em Portugal e nas ilhas, tudo isso faz com que a compreensão de uma língua como a nossa seja uma língua de fronteira. Na origem, ela foi língua de fronteira, hoje ela também é língua de fronteira, o que significa dizer pátria de poetas, escritores, uma língua que se abre para as diferenças. Acho que essa é uma perspectiva muito mais bonita e muito mais verdadeira para os tempos atuais. Já que o senhor falou do Fernando Pessoa, há autores que serviram de unificadores, né? Ajudaram no estabelecimento da língua nacional. É o caso de Shakespeare para o inglês, Molière para o francês, Cervantes no espanhol, Dante para o italiano. E aí, em português eu pensei em Luís Vaz de Camões, né? O autor de Lusíadas, que é uma referência para o português global. Serve para o Brasil também? Certamente. Alguns, inclusive, chegavam a dizer, essa é uma butada, mas vale a pena, enfim, só como butada ser lembrada, que, na verdade, Camões é um poeta brasileiro, em função da vocalofagia, que é uma forma muito bonita da fala portuguesa, mas que constitui realmente em comer as vogais. Então, se faz a contagem do decassílabo, essa é uma butada, o decassílabo seria mais brasileiro do que português, propriamente dito, obviamente. Camões é o grande pai dessa língua e você colocou isso muito bem. Ele nos deu uma embarcação, ele nos deu um mar. Esse mar é falado em língua portuguesa. E o trabalho de Pessoa, como ia dizendo antes, ou de Jorge Lima também, para trazer um poeta brasileiro, foi justamente partir dessa grande metáfora da navegação. A língua que se navega, a língua que nos navega, a abertura de uma língua, insisto que é de fronteira, por quê? Porque ela falou para todos os continentes e trouxe não só produtos dos outros continentes, mas a forma de nomear esses diferentes produtos que hoje estão na corrente sanguínea da nossa língua e das línguas outras para as quais o português serviu como modelo. Já que o senhor falou de influências, no caso do Brasil a gente teve muita imigração, né? O que os imigrantes trouxeram e como eles acrescentaram e enriqueceram o nosso vocabulário. Isso é ótimo, Maria Paula, porque você está lembrando um fato que me parece absolutamente primordial. O Brasil é uma república de etnias, várias etnias, e essas etnias incluem naturalmente desde os povos originários, mas também a todos aqueles que ajudaram a tecer essa grande polifonia, as múltiplas vozes que dizem o nosso português, com os vários sotaques necessários dos primeiros passos dos imigrantes. Eu mesmo sou um pertencimento de uma história dessa etnia, dos meus pais, que são de origem italiana, são quase 30 e tantos milhões de italianos no Brasil de origem. Portanto, o Brasil é um país de grandes etnias e significa dizer que são múltiplas as vozes que precisam ser recuperadas, resgatadas e promovidas no Brasil, como, por exemplo, fizeram os professores que ensinavam as línguas indígenas nos anos 90. Justamente a próxima pergunta. Somos um país lusófono, maior deles,
Mas temos, segundo a sua conta, aí quase 300 línguas faladas no Brasil. Que línguas são essas? Aí estamos incluindo as comunidades indígenas. A conta do IBGE são quase 275, salvo engano. Significa dizer que nós conseguimos as políticas de Estado e não de governo, a consciência dos educadores populares foram reconstruindo essas línguas magníficas. Eu mesmo visitei algumas aldeias indígenas e vi, por exemplo, em Garrafão do Norte, no Pará, a tentativa das gerações novas de recolherem as canções antigas e reconstituírem a língua que estava, digamos, não digo perdida, mas quase que congelada. Então, esse resgate da memória vem acontecendo em diversas nações indígenas brasileiras. E quando nós falamos em nação, nós queremos sublinhar a beleza, a riqueza, a pluridiversidade de nosso país. Se nós apostarmos apenas em nióbio, em petróleo, tá bem, aposte-se num e no outro, sem destruir, pelo menos sem destruir a natureza. Mas a nossa grande riqueza é a riqueza das línguas praticadas do país. Há quem diga que a literatura brasileira ou lusófona não é tão conhecida, apesar de termos grandes autores. Isso talvez pelo português ser uma língua marginal. O senhor concorda com isso? E outra pergunta, o senhor acha que tem espaço no mercado mundial para autores, por exemplo, contemporâneos em português? Eu acho que, sobre a primeira questão, acho que não. Há línguas muito mais complexas do que a língua portuguesa e que hoje se colocam no mundo, por exemplo, porque existem políticas de Estado fortíssimas que decidem que a literatura é um valor e que não se pode realizar uma cultura da paz, que é a única possível, não há do ódio, só a da paz. Não, é uma contradição no adjetivo cultura do ódio, porque onde há uma, outra não tem lugar. É justamente aí que nós encontramos o que significa para a nossa situação estratégica. Eu dou um pequenino exemplo. Há muitos anos atrás, havíamos publicado um poema, dois poemas de um prêmio Nobel sueco, Tranströmer. E naquele momento ninguém conhecia no Brasil, porque a única revista que havia publicado era aquela. E eu respondia numa longa entrevista de jornal, à época, de que nós pensávamos, e que bom que continuemos a pensar, em realizar muitas missões de paz do Brasil, porque assim ele se coloca no Concerto das Nações, porque quer um lugar de assento na ONU. Mas o importante é também pensar que essas ações se realizam a partir da troca cultural. Os valores simbólicos da cultura são essenciais. Então, as missões de paz são importantíssimas, sim, ampliemos-las, inclusive dentro do Brasil, sem dúvida, mas não vamos perder esse grande horizonte que é a nossa poesia. Então, o que falta é um trabalho realmente forte de Estado, intergeracional, não é desta ou daquela figura, deste daquele... não, é de fato uma perspectiva em que a literatura ocupe o lugar que ela merece ocupar, inclusive como viés econômico, se esse for o caso, mas isso me interessa pouco. A literatura, a palavra, são ferramentas de trabalho, né? O senhor é ensaísta, tradutor, editor, professor titular de literatura comparada da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, né, o senhor trabalha com ela o tempo todo e tem conhecimento de outras 20 línguas, pelo que eu li, é isso? A gente tenta, né? A língua, a gente é dominado por ela, a gente não domina uma língua, é uma situação muito complexa. Talvez a questão de ser filho único, de querer a comunicação a todos os custos, de gostar do som das palavras, que é o que faz a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é um perfume, é um condensado, é uma forma de compreender, é uma filosofia de interpretação do mundo, a partir do qual eu me digo, eu me vejo, um grande espelho, primeiro sem Narciso, porque somos bebezinhos e não temos ainda a visão do espelho, depois quando a língua está mais profunda dentro de nós, aí sim, o espelho com o Narciso, o bom Narciso, espera-se, e acho que justamente a canção das línguas, o perfume, a beleza significativa das línguas é que nos leva a querer celebrar a língua portuguesa e a pluralidade. Focando aqui no português, tivemos a reforma da língua portuguesa recentemente, uma forma de nos aproximar mais da língua falada em Portugal, mas ainda assim restam muitas diferenças, tanto que aqui nós temos duas redações, uma da português lusófona e a outra en brasilien, eles dizem em brasileiro, né? Enfim, essa aproximação, ela vai acontecer ou é importante que cada um siga as suas peculiaridades? Essa é uma questão ótima,
que você coloca. Eu acho que, de um lado, todo o esforço de aproximação, que não dependa apenas de esforços ortográficos, todo esforço de aproximação é importante. E boa parte das discussões em relação à reforma, a um caminho ou outro, não se devem exatamente em função da reforma, mas se devem justamente, talvez, pela falta de interlocução mais profunda em múltiplas áreas. Nós estamos resgatando isso tudo. Eu me lembro do grande Eduardo Lourenço, falecido há pouco tempo. Ele tem um livro belíssimo que ele dizia que Portugal e Brasil tínhamos 2 defeitos, cada um de nós. E ele era muito claro e muito interessante no que escrevia, com grande elegância e beleza. Portugal estava preso no labirinto da saudade, que é o nome de um livro que ele escreve. E o Brasil, como se o Brasil não tivesse tido um pai, como se tivesse cometido um parricídio, inclusive sem ter o pai, não reconhecendo o próprio pai. Então esses 2 elementos, segundo ele, numa grande psicanálise, era aquilo que nós devíamos enfrentar. Portugal abandonar um pouco o labirinto e o Brasil reconhecer que teve um pai. E aí nós vamos poder aprofundar e discutir muito melhor a nossa navegação naquilo que nos diz que somos próximos e naquilo que torna também a beleza dessa língua, que também se distancia. E que bom que a gente possa olhar contemplando e admirando o que nos diz e o que nos diz de outra forma. Acho que isso é muito importante. Para finalizar, o senhor deve falar de alguns autores nessa palestra que o senhor vai dar. Eu penso sempre no Guimarães Rosa, que é o criador de palavras, né? O inventor dos neologismos, a importância dele, e que outros autores o senhor acha que, para quem estiver nos assistindo, tem que ler? Poxa, Maria Paula, parece que a gente combinou, mas eu preciso dizer para a minha própria defesa, né, que nós não combinamos isso. Termina com Guimarães Rosa, efetivamente, e essa neblina de Namene, que eu brinco, né, é de Adorim, mas eu brinco, né, troco de propósito, porque jogo para Camões a neblina da sua própria musa. Também é o mar de Adorim, mas é o mar seco do sertão. Ou seja, o que nós vemos são os olhos de ressaca de Capitu, os olhos de ressaca de Adorim, todos esses autores que de algum modo nos levam para uma exata fusão de uma grande literatura, que é a literatura escrita em português, que começamos assim, digamos, por Vieira, quando faz aquela oração extraordinária do bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, que ele diz que vai colocar Deus no banco dos réus para converter Deus a Deus, um momento extraordinário, e passamos por Jorge de Lima, passamos por Euclides da Cunha, Mário, nesse tempo de celebrações do centenário da semana. Enfim, é uma literatura rica brasileira e somos orgulhosos de falarmos o português. Bom, poderíamos falar muito tempo sobre isso, mas a nossa entrevista termina aqui. Agradeço imensamente, então, a presença do professor, escritor, poeta, romancista Marco Lucchesi, que nos deu aí um gostinho e mais vontade de ler. Obrigada pela presença. Muitíssimo obrigado.